Você sabia que a maior tragédia marítima da história poderia ter sido evitada por causa de uma simples chave? Ou que um incêndio silencioso, quase ignorado, pode ter sido o verdadeiro culpado pelo naufrágio do Titanic? Essa história que todos conhecemos esconde segredos chocantes que estão apenas começando a vir à tona. Mais de 1.500 vidas foram perdidas naquela noite fatídica de abril de 1912, mas o que você está prestes a descobrir pode mudar completamente a forma como você entende esse evento histórico. Prepare-se para mergulhar fundo nos erros, coincidências trágicas e verdades ocultas que transformaram o Titanic em uma lenda. O Titanic não era apenas um navio, ele era um verdadeiro marco da engenharia e um símbolo de opulência. Com 882 pés de comprimento, o equivalente a 3 campos de futebol, 92 pés de largura e um peso colossal de 46.328 toneladas, ele era considerado indestrutível. Suas 4 imponentes chaminés, cada uma pesando impressionantes 60 toneladas, dominavam o horizonte. Elas não só tinham a função prática de expelir a fumaça, mas também eram projetadas para impressionar. O interior do Titanic era uma obra-prima de luxo. Inspirado no famoso Hotel Ritz de Londres, ele apresentava uma escadaria monumental que conectava 7 dos 10 conveses do navio. Essa escadaria era adornada com painéis de carvalho, querubins de bronze e belíssimos vitrais. Os passageiros da primeira classe desfrutavam de confortos como piscinas aquecidas, banhos turcos, quadras de squash, academias e até um salão de beleza. Eles podiam ler o Atlantic Daily Bulletin, um jornal exclusivo impresso diariamente a bordo, e até seus animais de estimação recebiam tratamento especial. Poucos navios na história ofereceram um nível tão alto de conforto e ostentação. A construção do Titanic foi uma tarefa monumental que mobilizou cerca de 3.000 trabalhadores no estaleiro Harland and Wolff, em Belfast, Irlanda. Durante os 26 meses necessários para completar o navio, 8 trabalhadores perderam a vida e mais de 200 ficaram feridos. Apesar disso, a embarcação foi considerada uma das mais seguras de sua época, equipada com as tecnologias mais avançadas disponíveis. Mas nem toda a tecnologia e luxo poderiam salvar o Titanic do que estava por vir. Mesmo antes de sua viagem inaugural, havia sinais de que algo estava errado. O jornalista e historiador Senna Moloney, que passou décadas estudando o Titanic, encontrou fotografias históricas que revelaram uma mancha escura no casco do navio. Após análises, concluiu-se que essa mancha era o resultado de um incêndio que começou no compartimento de carvão semanas antes do Titanic zarpar. Esse incêndio, que chegou a temperaturas altíssimas, comprometeu seriamente a estrutura metálica do casco. Especialistas afirmam que o calor extremo pode ter reduzido a resistência do aço em até 75%. Isso significa que, no momento do impacto com o iceberg, o Titanic estava muito mais vulnerável do que deveria. Se não fosse por esse incêndio, há grandes chances de que o navio tivesse suportado a colisão. Outro detalhe crucial é o mistério dos binóculos. Naquela época, não existiam sistemas de sonar, e a principal forma de detectar perigos era através de vigias armados com binóculos. Porém, no Titanic, esses binóculos estavam trancados em um compartimento especial. O único responsável pela chave, o segundo oficial David Blair, foi substituído de última hora e, na pressa, esqueceu de entregá-la ao seu sucessor. Essa negligência significava que os vigias dependiam apenas de sua visão para detectar ameaças. Com os binóculos, é provável que tivessem avistado o iceberg com antecedência suficiente para evitar a colisão. Mas os erros não param por aí. Apesar de ser considerado uma fortaleza flutuante, o Titanic estava navegando a uma velocidade muito maior do que o recomendável, especialmente em águas conhecidas por terem icebergs. A pressão para manter a reputação do navio como mais rápido e luxuoso fez com que o capitão Edward John Smith mantivesse uma velocidade de 22,5 nós, ignorando os vários avisos de gelo na área. Essa decisão imprudente custaria caro. Outro erro fatal foi relacionado aos botes salva-vidas. Para acomodar os mais de 2.200 passageiros e tripulantes a bordo, o Titanic precisaria de pelo menos 60 botes salva-vidas. No entanto, apenas 20 foram incluídos, suficientes para pouco mais de 1/3 das pessoas. O motivo? Os projetistas acharam que um grande número de botes deixaria o convés desordenado e prejudicaria a aparência elegante do navio.
Pior ainda, a legislação da época permitia que navios carregassem botes com base na tonelagem e não no número de passageiros. A falta de preparação também foi evidente no dia do desastre. Um exercício de evacuação programado para aquela manhã foi cancelado pelo capitão, deixando a tripulação e os passageiros sem saber como proceder em uma emergência. Quando o Titanic começou a afundar, os botes foram lançados com grande atraso, e muitos saíram quase vazios. Um dos primeiros botes, com capacidade para 65 pessoas, partiu com apenas 27 passageiros a bordo. Outro ponto intrigante é o comportamento do navio Californian, que estava nas proximidades e poderia ter resgatado os sobreviventes. Ele não respondeu aos sinais de socorro do Titanic. Pesquisas recentes sugerem que um fenômeno de refração de luz, causado por uma inversão térmica, pode ter escondido os sinais luminosos enviados pelo Titanic. Esse mesmo fenômeno também pode ter dificultado a identificação do iceberg pelos vigias. Alguns relatos ainda mencionam que o Titanic havia ignorado outros avisos de gelo enviados por navios próximos, o que reforça a ideia de que a tragédia poderia ter sido evitada com decisões mais prudentes. Há também a questão da tripulação despreparada, que levou mais de meia hora para lançar os botes salva-vidas, quando o tempo padrão deveria ser de apenas 10 minutos. Esse atraso foi crucial para o aumento no número de vítimas. A tragédia do Titanic não foi apenas resultado de um único evento, mas de uma cadeia de erros, negligências e coincidências trágicas. Um incêndio oculto, a falta de binóculos, decisões imprudentes e botes insuficientes criaram uma tempestade perfeita para o desastre. Mesmo hoje, mais de 100 anos depois, cientistas e historiadores continuam a estudar o naufrágio, revelando novas teorias e evidências. Os mistérios não param por aí. O próprio destino do Titanic, desde sua construção até seu naufrágio, é cercado por histórias de azar e má sorte. Alguns acreditam que a decisão de não batizar o navio com champanhe durante sua cerimônia de lançamento foi um mau presságio. Outros apontam para uma lenda de que o número de construção do Titanic, quando refletido em um espelho, formava a palavra no Pope, uma mensagem que teria enfurecido trabalhadores católicos na Irlanda. E você, acredita que essa tragédia poderia ter sido evitada? Será que o destino do Titanic estava selado desde o início, ou foram as falhas humanas que determinaram seu fim? Deixe sua opinião nos comentários. E se você achou essas revelações surpreendentes, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar este vídeo com seus amigos. Se atingirmos 15.000 curtidas, traremos novos mistérios fascinantes, como os segredos ocultos da Fossa das Marianas. Inscreva-se no canal e continue explorando os maiores enigmas da história conosco. Obrigado por assistir e até a próxima.